I'm the operator with my pocket calculator. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos do grupo ufológico. Bom pessoal, hoje eu vou contar um pouco, resumidamente, a história da ufologia, né? Bom, a ufologia ela teve início basicamente a termologia UFO, que aqui no Brasil nós classificamos de OVNIs, né? Conhecido como OVNI, objetos voadores não identificados. Ocorreu em 1947, 24 de junho de 1947, o piloto Kenneth Arnold estava sobrevoando ali Washington, uma região montanhosa, né? E de repente ele começou a observar 9 objetos em formas de pires. Aí vem a termologia disco, né? Que era a época dos LPs, né? Então ele tinha um formato, né, arredondado com um corte lateral, né? E aí o Kenneth Arnold, ele estava com 32 anos, era um piloto civil, estava voando em um monomotor, né? Ou seja, um avião com um motor só, e ele começou a observar que aqueles objetos estavam sobrevoando à sua frente a uma velocidade de 1.200 milhas, porque nos Estados Unidos nós medimos a velocidade em milhas, aqui no Brasil nós medimos em quilômetros, que corresponderia a 1931 km por hora. Então 1.200 milhas corresponde a 1931 km por hora, né? E mais uma fraçãozinha. E o curioso é que ele observou que os objetos eles voavam em, digamos assim, em uma formação, né? Então eles voavam em uma formação como se um estivesse direcionando os outros demais. Isso ocorreu em 24 de junho de 1947 e o fato logo após se tornou grande repercussão nos jornais e nos rádios, né? Na época, em 1947. E o incrível que pareça, logo após, um mês após, mais ou menos, em 8 de junho de 1947, acontece o caso Roswell, que dá um grande impulso para a ufologia. Então a termologia UFO, né, em inglês, né, que tem o mesmo significado de OVNI, objetos voadores não identificados, ele ganha uma proporção extraordinária no mundo e aí nasce praticamente a ufologia. Então a ufologia oficialmente ela começa a ter a sua força a partir desse momento, embora há registros de casos de objetos voadores em épocas remotas, principalmente em pinturas antigas do século XIV, século X, século VIII. Os grandes pintores começaram a pintar quadros onde colocavam objetos voadores ali como registro, né? E alguns desenhos também foram encontrados em épocas medievais, retratando de observações de bolas arredondadas sobrevoando sobre cidades inteiras, né? Então parece que o contato UFO ele é muito antigo, principalmente na época pré-histórica, onde foram detectados vários desenhos em cavernas que não poderiam ser explicados de uma forma simples. Embora o homem procurava retratar o seu dia a dia, as caças aos animais e principalmente a fauna local, então apareceu desenhos que não se retratavam dessas coisas, muito pelo contrário, retratavam de seres, né, extremamente diferentes, como se eles estivessem dentro de roupas, né? E naquela época o homem ele tinha a imaginação e a única forma de registrar aqueles processos era através da pintura em cavernas. Mas no decorrer da história, a ufologia nos parece que vem acompanhando um processo evolutivo dos seres humanos e não para por aí. Hoje nós temos a tecnologia ao nosso favor, onde temos câmeras digitais, temos principalmente aí uma grande demanda, né, na conexão da internet, onde possamos trocar essas informações mais rapidamente. Então o fluxo é muito alto de relatos de pessoas que já teve contato e já viram criaturas, inclusive, em lugares públicos, né? E de repente ela só estava tendo aquela percepção daquela visão e os demais que estavam em volta não conseguiam ver. É como se a pessoa tivesse entrado em um campo dimensional e passasse a ter o privilégio de ver aqueles objetos e os demais ainda não estavam preparados na sua consciência, na sua amplitude, para visualizar essas criaturas. Então eu resolvi fazer esse documentário aqui para anunciar que o Kenneth Arnold, de 32 anos, piloto civil, residente em Washington, né, ele foi o primeiro a divulgar publicamente para as redes de comunicação da época, no dia 24 de junho de 1947, e assim nasce a ufologia
propriamente dita, né? E aqui no Brasil nós conhecemos como OVNIs, né? Objetos voadores não identificados. E eu retratei que no dia 8 de julho de 1947 houve o caso do Roswell, né? Que caiu em uma fazenda, aquela aeronave que supostamente o próprio exército a princípio falou que era uma nave, um discoide, formado discoide, e mais tarde começou a voltar atrás dizendo que era um balão meteorológico, né? Mas é um caso muito conhecido. Temos o caso também aqui no Brasil, do caso Varginha, né? Que as 3 meninas foram testemunhas de ver aquela criatura, aquele ser encolhido, com pele vermelha, né? Com as saliências das suas artérias saltitantes, né? E eles estavam amedrontados, e ele estava encolhido, né? Então houve esse depoimento que também foi encoberto. Eu vou colocar aqui então alguns depoimentos ufológicos que foram registrados no Brasil e principalmente com testemunhas oculares que estiveram presentes nesses casos. Eu espero que você possa, através desse pequeno documentário que fez aqui, ter esclarecido a origem da ufologia moderna, né? E nós temos também grandes nomes como Jevaé, que foi citado no documentário anterior, né? Também temos o General Uchoa, que também foi mencionado, e muitos outros grandes ufólogos que, se eu for falar o nome deles todos aqui, eu vou passar a manhã inteira retratando de vários pesquisadores sérios que presenciaram esses fenômenos. Agora, uma das coisas muito interessantes é que eu vou colocar aqui um depoimento do General Uchoa, que as pesquisas deles foi feita em uma fazenda, e as aparições eram para qualquer um que fosse lá visse esses contatos que ele estava tendo. Foi um trabalho muito sério, levado à risca, porque foi um início assim muito importante, né, depois da Operação Prato que houve no Amazonas, né? Então foi uma contribuição muito importante do General Uchoa, principalmente, né? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da apresentação do Kenneth Arnold, né, e do caso Roswell, que deu início à ufologia no mundo, né, praticamente. E vamos passar então agora à segunda fase, que é os depoimentos oculares de pessoas que testemunharam visões de extraterrestres e principalmente tiveram contatos. Muito obrigado e até a próxima. Nós voltamos. O meu pai ainda não estava em Brasília e o meu pai ainda não tinha despertado nele o interesse pela ufologia. O interesse dele é demais na área do transcendental, como eu já disse aqui, mas a ufologia ele não era ligado nessas coisas. Acontece que, eu era ligado aqui ao grupo de pesquisa para a psicologia. Fomos lá, assistimos fenômenos, por exemplo. Então é bom citar um exemplo, não vou me alongar muito, porque são muitos exemplos, mas, por exemplo, você está, era uma área a 22 quilômetros da sede do município de Alexânia, era uma fazenda que não tinha luz elétrica, tudo funcionava querosene lá, não tinha luz elétrica, nenhuma fazenda na região tinha, tudo muito escuro, então quando não tinha lua era danado. Se alguém... você tinha certeza se passava algum automóvel, porque você via o deslocamento do carro, você passava um avião lá no distante e tal, mas no final você estava dentro de uma grande bacia de terreno, uns 2 quilômetros ou 3 quilômetros circundando você dentro daquela bacia. Aí de repente você escuro, um exemplo, por exemplo, você escuro, tudo escuro, o seu carro que você parou a 4 metros de você já via só o vulto do carro, você não viu o carro direito? Imagina mais longe. Pois bem, lá do horizonte, 3 km de distância, você vê uma luz começar a se acender, se ampliar, e vem e foca você. Foca você lá de 3 km, você fica todo iluminado. Você, caramba, como é que o cara está me vendo lá, pô? Que tipo de lanterna é essa? Que tem 3 quilômetros para chegar aqui, ou 2 quilômetros para chegar aqui. E aí, não satisfeito com isso, é incrível essas coisas. Essa lanterna, esse foco de luz, ele regride, e de maneira que você fica escuro, mas a 1 metro de você está claro. Aí ele vem, então ele faz uma sanfona com a luz. Né? Aí você fica... Você está vendo o que eu estou vendo? Aí confere um com o outro. Confere, quando você está discutindo um com o outro, aquele troço sai de lá, 180 graus, na tua cara. E de lá continua a fazer a mesma coisa. Teve uma vez que, não satisfeito de fazer essa brincadeira com você, de ele levantar para cima o foco, tipo esses
farol, holofote de festa aí, que ilumina as nuvens. Então aquela vai para o céu e de repente aquela luz faz uma curva e vira uma ferradura, um U ao contrário, né? De um ponto aqui do terreno e o arco feito no céu. Então coisas desse tipo. Bom, aí o meu pai chegou. Meu pai chegou 2 meses depois disso aí. Aí, papai sempre ligado a essas coisas transcendentais, meu pai, o senhor precisa ir lá. Aí meu pai foi. Mas ele foi lá e com o grupo, nosso grupo, e ele já não gostou de uma coisa quando nós chegamos. Nós éramos talvez uns 5 ou 7, que quando chegamos na porteira, a porteira da fazenda era um pouco elevada. A fazenda ficava lá embaixo. E a gente já tinha combinado com o dono da fazenda, a gente combinava por telefone, e vamos estar lá tantas horas. Ele ia nos esperar. E a gente entrava na porteira. Antes de entrar, a gente dava tiro para cima, porque todo mundo ia armado por causa de lobo, de onça, como eu já falei. E dava tiro para cima para quê? Para alertar o dono da fazenda. Para quê? Quem estava chegando, para ele fazer o café e a pipoca. Para a gente chegar, tomar um cafezinho, comer pipoca e ir para a área de observação. O meu pai, quando chegamos lá, não, só está aqui, general, não sei o quê, papai, mas que é isso? Não, isso é para avisar, para pipoca. Meu pai não gostou muito daquilo, não. Aí descemos. Quando estamos lá embaixo, meu pai nunca fumou na vida. A noite estava muito escura, ele não tinha um fósforo, um isqueiro na bolsa. De repente, o pessoal comendo pipoca, tá, eu procuro meu pai, cadê o pai? Eu disse, cadê? Alguém viu meu pai? Não vi. Aí eu tenho a impressão que eu vi ele saindo. Mas sair para onde, pô? Não conhece aqui? Aí eu fui, abri a porta para sair da casa, tudo escuro lá fora, eu digo, pai, Alfredo Moacir Shoa, pai, nada, aquele silêncio. Eu, pô, não é possível. Bom, como eu sei que ele sempre foi transcendental, eu digo, não vou me preocupar. Aí voltei e digo, sei lá onde é que ele está, mas daqui a pouco ele vai aparecer aqui. Não deu outra. Daí uns 20 minutos, ele aparece. Sério, compenetrado. Pô, onde é que o senhor estava, pai? Não, filho, depois eu conto. Não, pai, não houve nada, eu saí. Tal. Aí depois ele contou para todo mundo, inclusive. E isso está no livro dele, A Busca da Verdade. Está no livro dele, isso que eu vou contar agora. Ele saiu com uma vontade incrível, aquela vontade de tomar um copo d'água, que eu já contei para vocês. Ele saiu com aquela vontade incrível, ele mesmo se autoanalisando, mas eu sou maluco. Como é que eu vou me afastar dessa casa se eu não sei nem voltar? Eu não conheço aqui, está escuro para burro. E ele sentindo aquela vontade de entrar. Aí ele viu uma trilhazinha, ele disse, bom, enquanto estiver nessa trilha está tudo bem, porque eu ando na trilha de volta, né? Aí de repente, nessa trilha tinha uma clareira que ele viu na cara dele, surgiu uma figura, na cara dele, surgiu uma figura muito nítida, que ele conhecia, e a figura toda iluminada, e disse para ele o seguinte, sou Yogarim. Ele nunca tinha ouvido falar de Yogarim, mas ele sabia quem era a figura. Mas na hora sou Yogarim. Você tem aqui uma missão. Observar, pesquisar, escrever livros e divulgar. E veja bem, você estará sendo sempre protegido por mim. Você será sempre protegido. E aí fez uma reverência e sumiu o cara. Papai ficou meio em choque ali e na hora ele entendeu por que o cara falou que era Yogarim. Porque se falasse o nome verdadeiro, é capaz dele ter um troço lá cair. Porque papai tinha dentro toda a vivência dele, papai já estava com essa época aí já estava com 62, 63 anos, toda a vida dele, ele teve uma ligação muito grande com o mestre dele, o mestre espiritual dele, que ele identificava como mestre Moria. E ele já tinha tido muitos papos com o mestre Moria, ele conhecia o mestre Moria. E quando ele viu que era o mestre Moria, mas o mestre foi mais sabido que ele. Porque se o mestre dissesse, sou Moria, ele da emoção, ele caía duro ali. Ele mesmo dizia isso. Então o cara disse, sou Yogarim, que é exatamente para atenuar a emoção.
E aí ele saiu, ele achou, naquele momento, ele chegou para mim e disse, meu filho, esta noite eu passei a acreditar e a dar crédito a tudo que acontece nessa fazenda. Eu estou protegido pelo mestre e o mestre está me recomendando observar, pesquisar, escrever livro e divulgar. E eu vou cumprir a missão. E pronto. E vou cumprir a missão. Daí, a menos de um mês, ele era o presidente do grupo. Acabou com essa história de dar tiro para cima. Quando chegava lá, o pessoal saía do carro, dava a mão. Vamos fazer uma sintonia com os grandes mestres. Vamos fazer uma sintonia. A hora que ele começava a sintonia, começava a pipocar os fenômenos. Tá? Então, eu passei 3 anos nessa história com ele. Todo fim de semana a gente ia. Minha mulher ficava desesperada, porque mas eu ia com ele sábado. Eu ia sábado, 2, 3 horas da tarde, voltava domingo de madrugada, domingo, 2 horas da manhã. Durante 3 anos. Até que o Exército me mandou fazer um curso no Rio de Janeiro. E eu fui-me embora e ele continuou aqui escrevendo os livros dele e pesquisando ainda lá. Eu perdi o último ônibus, né, para voltar para minha casa. E eu fui a pé, chegando mais ou menos 1h da manhã na Avenida Ipanema. Ele estava lá, olhando para mim, na esquina da minha casa, abraçado com uma mão na árvore, né? Ele era mais ou menos desse tamanho, tinha uma cabeça gigante, um corpinho fininho, ele era marrom, a pele dele era tipo um couro grosso, como se fosse a pele de um sapo, né? Igual eu falei, meio oleosa e tal. E tava muito claro, dava pra ver nitidamente. Os olhos eram enormes, pretos, saltados pra fora, sem roupa, sem orelha, sem nariz. E quando eu vi aquilo, eu fiquei paralisada. Pra mim foi um sentimento quase de morte, assim, sabe? Porque eu falei, meu Deus, e agora, o que eu faço? O que aconteceu? Aí eu fiquei parada, paralisada, com muito medo. Vocês tiveram algum contato? Então, só a visão. Ele só olhou pra mim e ficou lá olhando pra mim por mais ou menos 8 minutos. E eu olhando pra ele. Houve algum barulho? Nada, nada. Inclusive tinham pessoas na rua. Tinham pessoas vindo, pessoas embaixo, né? Não sei se alguém chegou a ver. Aí eu comecei a andar devagar, olhando pra ele, e embora. E fui. Inclusive, a hora que eu cheguei em casa, eu não consegui contar pra ninguém o que tinha acontecido, de até medo e vergonha. Porque assim, eu cheguei em casa e falei, mãe, acabei de ver um extraterrestre na avenida. Nossa, o que você usou, menina? O que aconteceu com você? Como você tá louca? Eu não contei, eu demorei 3 meses pra contar pra primeira pessoa. Ele ficou imobilizado igual a você? Ficou idêntico a mim. Só os seus olhos que me olhavam. Somente. Por que você acha que houve esse encontro? Por que ele apareceu? Então, como eu vejo o disco voador desde os 12 anos, isso já faz 12 anos que eu estudo ufologia, eu já cheguei a escrever uma carta pra eles pedindo contato. Né? E aconteceu. Quem procura acha. Sim, nós tivemos um caso famoso, que foi o caso Mariquinha, né? Que foi lá no Morro da Mariquinha, Raposo Tavares, né?